Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast, que você assiste um episódio novo toda quarta-feira. Esse podcast te mostra que a administração está em tudo. Bom, antes de chamar o meu convidado, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Serviços da Administração, deixar seu like, seus comentários. Você que está me ouvindo pelo Spotify, muito obrigada pela sua audiência e também nos siga por aí. Bom, gente, hoje vamos receber aqui no nosso programa um especialista na Lei Geral de Proteção de Dados para nos contar como essa legislação tão importante para a nossa segurança no ambiente digital pode também se tornar uma oportunidade de negócios para as empresas que a implantam. Eu tenho o prazer de receber o Edgar Dolata Carneiro, que é especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Tudo bem, Edgar? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maria. Muito obrigado pelo convite. Bom, prazer nosso, e a gente já vai começar com uma pergunta que talvez seja até uma provocação para você, administrador que está nos assistindo, você que ainda é estudante de administração, que está atento a esse assunto, mas eu queria saber, na sua opinião, se você acha que o administrador brasileiro ele já entende que a LGPD não é só uma lei direcionada à TI, ao ambiente jurídico, mas sim faz muito sentido relacioná-la à gestão, né, de cultura de uma empresa. A LGPD é uma lei relativamente nova, Sim. Podemos falar. Temos aí algo em torno de 6 anos. E a cultura de proteção de dados ainda é algo que está começando no Brasil. Não é algo que está muito bem segmentado. Então, não digo que só os administradores, mas os empresários, os profissionais de modo geral, eles ainda não têm tanta essa cultura de proteção de dados, que vem sim sendo fortalecida com o passar do tempo. Mas, certamente, os bons administradores, os bons profissionais, eles já estão muito antenados a essas mudanças legislativas e têm, sim, se preocupado em atender às exigências legais. E quais são os principais conceitos, né, que não podem fugir assim, do radar? Não só do profissional da administração, mas também da maioria dos profissionais. Bom, a LGPD, principalmente, ela se aplica para a grande maioria das empresas. Vamos dizer que 99% das empresas brasileiras, sejam elas pequenas, médias, grandes, independentemente do nicho também. Então, a gente precisa sempre se preocupar, principalmente, entender o que é LGPD e como ela se aplica no dia a dia. O que são dados pessoais, por exemplo, a gente tem muita dúvida do que é um dado pessoal. Um dado pessoal é absolutamente tudo, toda e qualquer informação através da qual você consiga identificar uma pessoa. E a gente precisa entender também das questões das sanções, como elas impactam as empresas. A gente até pode falar mais sobre elas mais para frente, que é um ponto muito sensível da lei. Mas principalmente de como a LGPD é importante para a continuidade dos negócios empresariais. Ela é extremamente importante e os administradores certamente sabem disso, do quão ela é valiosa justamente para que as empresas consigam se sustentar. Inclusive, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre a empresa, né, que está dentro da lei e a empresa que preza pela privacidade. Aí eu queria saber como a LGPD ela está impactando as empresas nessa questão da valorização da empresa que já implantou ou está fazendo essa implantação da lei. Como é que as empresas estão sendo movimentadas, né, a partir dessa legislação? Então, estão se movimentando, melhor dizendo, a partir dessa legislação. Infelizmente, a grande maioria das empresas ainda ignoram totalmente a lei. Muito em função da falta, digamos, de fiscalização do órgão responsável, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda tem tido um trabalho um tanto quanto raso, digamos assim. Mas as grandes empresas, elas têm, não só grandes empresas, mas as empresas que se adequam, que se preocupam de fato, que têm uma cultura de proteção de dados, elas têm sim tido resultados, inclusive financeiros e reputacionais em função disso. Eu tenho empresas, por exemplo, clientes que ganharam concorrências por estarem adequados à LGPD. Estar adequada não é simplesmente você criar um projeto e fazê-lo e implementá-lo e depois esquecer. Não, de fato é você ter uma continuidade. Fazer com que a proteção de dados esteja enraigada dentro da empresa. Como a gente falou, questão de cultura mesmo da empresa, totalmente. Né? Agora, uma curiosidade é sobre as sanções. A gente sabe que há multas financeiras, mas além dessas multas, quais são as outras sanções que uma empresa pode sofrer caso ela não esteja adequada à lei LGPD? A LGPD, ela traz aquelas multas enormes de até 50 milhões de reais e, de fato, é o que a gente se preocupa mais, né? O público leigo, digamos assim.
Eu digo por mim, Edgar Dolata, eu entendo que o maior prejuízo das empresas que não se adequam não são as multas, são questões reputacionais. Então, muitas empresas levam anos para ter uma boa reputação no mercado e por uma ausência de adequação à LGPD, muitas vezes sofrem um ataque hacker ou um vazamento de dados e a reputação dela vai por água abaixo. Isso é extremamente comum. É só jogar no Google aí, ver essas empresas que perdem muito valor de mercado. Então, na minha concepção, o maior prejuízo das empresas não são as multas aplicadas pela LGPD. São, de fato, questões reputacionais e os prejuízos inerentes a essa falta de implementação, por exemplo, a perda de concorrência. Sim. Isso existe demais. Hoje, as grandes empresas que têm já um compliance em proteção de dados já muito bem feito, elas, de fato, exigem dos seus prestadores de serviço um nível de adequação muito bom também, de proteção de dados, até porque elas são responsáveis solidárias por tudo que acontecer dentro desse prestador de serviço. Então, uma vez que você não está adequado, você está fora do game. E o que é não estar adequado? Explica pra gente. Eu sei que são muitas coisas, são muitos fatores, mas explica pra gente resumidamente. Eu falo o que eu faço, tá? Assim, Perfeito. não tem uma receita de bolo. Então, o que eu entendo como adequação plena? Você precisa de adequação dentro do ambiente jurídico, ou seja, contratos, e aí sejam contratos com seus fornecedores, com seus clientes, com seus colaboradores. Você precisa também de políticas internas, como política de segurança da informação, e aí já entra na parte do TI, né, da segurança da informação de fato. Você precisa de políticas de privacidade a serem inseridas em sites, quando existem esses sites. Você precisa de treinamentos, isso é extremamente importante, porque, afinal, quem está no front precisa saber o que é a lei e como ela impacta no dia a dia das operações da empresa. E tem uma questão de cultura. E essa cultura talvez seja o mais difícil. Sim. Porque é uma lei nova, é uma lei que mexe muito nos processos internos das empresas e que, em função disso, gera muito desconforto. E nem todo mundo está disposto, né? Nem todo mundo. Quando fala em mudança, Exatamente. a coisa muda de figura. E considerando ainda essa questão do processo de adaptação, requer muito dinheiro, requer muito investimento, mas a gente também sabe que existem as pequenas e médias empresas que precisam estar adequadas. Como é que elas podem fazer tudo isso? Se uma vez que elas não têm tanto recurso disponível para isso, é possível? Esse é um mito que a gente tem, de que a adequação LGPD ela custa caro em preço. Por quê? Porque normalmente a gente fala de investimentos altos em segurança da informação e isso nunca é barato. Né? Até mesmo consultorias que cobram bastante caros, a depender, logicamente, do serviço prestado. Mas eu, por exemplo, eu trabalho com bastante empresas que são pequenas e médias. E eu sempre falo que os projetos de adequação, eles têm que ser totalmente personalizados. A gente não pode trabalhar num projeto de uma grande empresa para uma pequena, porque isso não faz sentido. Financeiramente, operacionalmente, não faz sentido. Então, eu sempre falo que as consultorias, elas precisam trazer soluções que tragam o máximo de adequação das empresas LGPD dentro de uma realidade operacional e financeira das empresas. Porque não adianta eu falar para uma pequena empresa, uma microempresa que, sei lá, fatura 15 mil reais por mês, para ela investir 30 mil em segurança da informação. Não faz o menor sentido. Então, a gente consegue, por exemplo, ter soluções gratuitas que a gente consegue adaptar para as pequenas e médias empresas, ou até com um custo menos elevado. Mas o investimento ele sempre vai ter, seja em questão de segurança da informação, seja em profissionais. Qual o primeiro passo, por exemplo? Eu sou um gestor de uma pequena, média empresa, estou assistindo aqui o nosso ADMcast e gostaria de saber por onde eu começo. Minha opinião é, comece procurando um profissional especializado, verdadeiramente especializado na área. Tá. Porque, infelizmente, existem várias pessoas que se denominam especialistas e não são. Existem pessoas que vão fazer processos que são totalmente equivocados. Então, a gente tem que começar a procurar por profissionais verdadeiramente especializados. E dentro desse contato com os profissionais, sim, esse profissional certamente ele vai te ajudar a identificar qual é a maior necessidade da empresa. Quais são os principais erros na hora que uma empresa está implantando a LGPD, essa empresa comete, assim, ou então as empresas, né, de uma forma geral?
são vários erros, mas eu acho que o erro crucial que põe toda a adequação a perder é a falta de apoio da alta administração da empresa. Se a alta administração, o board da empresa não estiver alinhado, não tiver no mesmo propósito de implementar e trazer essa nova cultura de proteção de dados, absolutamente nada acontece. Até porque liderança é top-down, então se os líderes não estão preocupados com a LGPD, quem dirá as camadas mais embaixo. Então, esse é o principal erro, na minha opinião. E como é que se conserta, né, um erro desse? A gente está falando assim, às vezes, até com relação a conselhos, né? A gente tem que convencer o conselho de que é necessário. Por exemplo, eu sou um gestor, um líder, estou vendo a necessidade, mas o meu conselho ainda não está atento a isso. Quais são os argumentos, né, para convencer que é hora, sim, de implantar a LGPD na minha empresa? O brasileiro, ele, infelizmente, ele tem aquela ele só se preocupa quando a gente vê o mal que pode acontecer com a nossa empresa. Infelizmente, é isso que acontece. Então, eu acho que parte do nosso trabalho como especialistas na LGPD é a gente demonstrar quais são os riscos que as empresas correm. Ou você se adequa pelo amor ou pela dor. Quando eu vou apresentar sempre alguma solução para os meus clientes, para os meus prospectos, eu sempre falo, ou você se adequa aqui, por quê? Porque você pode ter um diferencial de mercado com relação ao número gigante de empresas que não se adequam, você vai ter mais segurança, mais previsibilidade com relação a condenações judiciais ou administrativas, ou você pode vir por aqui, que são as multas, que é a perda reputacional. Então, esse ensinamento dos gestores é o que precisa ser feito, na minha opinião. Sim. Então, tem conserto, tem jeito, total, tem jeito para tudo. É que eu acho que a LGPD ela ainda é muito pouco divulgada. E as pessoas elas ainda não têm essa ciência de fato do que é a lei. Existe uma pesquisa recente que 90% dos consumidores entendem que os dados pessoais deles não estão devidamente protegidos. E 78% desses consumidores se preocupam com a má utilização desses dados. Então, veja, se você se adequar à LGPD e tornar isso público, demonstrar para a população a sua preocupação com os dados pessoais, certamente você vai ter um retorno com isso. Pode não ser imediatamente, mas a sua reputação vai lá para cima. Com certeza. Isso vai ao encontro da mesma pesquisa, mas de um outro número, que é 85% das empresas ignoram totalmente a lei. E dos 15% que sobram, 78% não conseguem se adequar devidamente. Por quê? Porque acham que a adequação à LGPD é uma política de privacidade no site, é um termo de confidencialidade. Sim, isso tudo existe, mas não é só isso. Então, quando a gente começa a olhar o macro e entender as possibilidades que a gente tem de ganho financeiro e reputacional, que eu acho que isso importa muito para as empresas, a gente começa a ter um olhar um pouco mais estratégico para a adequação à LGPD. Bacana. Bom, Edgar, explica para a gente qual é o papel do DPO externo, se ele precisa ser alguém da parte da empresa ou pode ser alguém de fora, como é que funciona isso? No Brasil, a sigla DPO é Data Protection Officer, DPO. Então, ele é a sigla em inglês e no Brasil é chamado de encarregado de dados. O encarregado de dados ele é obrigatório para a grande maioria das empresas, salvo algumas exceções. E quando a gente fala de DPO, ele é uma função, ele é um cargo extremamente regulamentado pela NPD. Temos resolução número 18 da lei que traz ali uma série de requisitos e atividades inerentes a essa função. Então, ele pode ser alguém interno ou pode ser alguém terceirizado. Quando a gente fala de alguém interno, a gente precisa tomar muito cuidado com a acumulação de responsabilidades. Como, por exemplo, é comum em pequenas e médias empresas que o cargo de DPO seja exercido por um sócio ou um diretor. E muitas vezes, uma decisão que você toma como sócio ou como diretor pode conflitar com uma decisão que você tomaria como DPO. Isso você pode ter um problema gigantesco, porque na resolução número 18 ele traz justamente essa questão do conflito de interesses. Então, quando você tem um profissional, você até pode internalizar esse cargo, porém, desde que ele seja exercido por alguém que, de fato, conheça a lei, porque não é só para gringo ver, digamos assim, pro forma. Essa pessoa ela precisa exercer a função, de fato, dia após dia, muito na questão da cultura, da atualização do projeto de adequação à LGPD, mas também não pode ter essa acumulação. A acumulação ela até pode, desde que não tenha o conflito de interesses.
Mas você também pode contratar uma empresa ou uma pessoa física externa, terceirizada, para exercer essa função. Quais são as principais funções, as demandas no DPO? A assessoria da organização como um todo no cumprimento da LGPD, prestação de auxílio nas respostas dos titulares de dados, treinamento para o time da empresa, isso é muito importante, se comunicar com a NPD, então quando, por exemplo, há alguma fiscalização do órgão, é o DPO quem responde pela empresa. Perfeito. Então esse papel é extremamente importante, é totalmente estratégico e as empresas precisam ter um DPO nomeado, ainda que não seja obrigatório, porque existem algumas exceções, mas é um papel extremamente importante para o cumprimento da lei. Existem empresas que não são obrigadas a se adequarem à LGPD ou todas as empresas precisam? Toda e qualquer empresa que trate algum tipo de dado pessoal precisa estar adequada. E aí eu digo que 99,9% das empresas, a não ser aquela que esteja inativa, por exemplo. Está aberta, mas não está operando, não tem funcionário, não tem absolutamente nada. Essa empresa não tem necessidade. Agora, se a empresa tem um colaborador, tem um lead, tem um cliente, ela precisa adequar. Porque a gente esquece, inclusive, Edgar, que quando a gente fala de dados, não são só os dados das pessoas de fora, né, dos clientes, dos fornecedores. É do público interno também, né? Por isso que tem que ter esse controle, esse cuidado. Bom, seguindo assim o nosso raciocínio aqui, já que a gente está falando sobre essa importância, né, de ter esse cuidado, essa conservação mesmo dos dados internos e dos dados externos, fala pra gente qual a diferença entre dado pessoal, dado sensível, é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Digamos que o dado pessoal ele é uma categoria geral, mais abrangente, e os dados sensíveis são uma categoria especial de dados pessoais. Eu vou citar aqui alguns exemplos de dados pessoais para ficar mais claro o pessoal. Então, nome, RG, CPF, telefone, e-mail, dados bancários, por exemplo, são dados pessoais. Dados sensíveis são aqueles que de alguma forma podem trazer algum tipo de preconceito ou constrangimento ao titular de dados. E aí a lei ela traz um rol ali, que são dados, por exemplo, relacionados à origem racial ou étnica, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados relacionados a dados biométricos. Então, assim, tem um rol ali taxativo. Sim. Que aqueles dados, por exemplo, eles podem trazer algum tipo de constrangimento se tornados públicos ou não tratados de uma forma correta, né? A gente está falando de dados pessoais, agora a gente aprendeu que são dados sensíveis e os dados de marketing de uma empresa. A gente tem, por exemplo, os leads, né? Como é que isso funciona dentro da LGPD? Eu digo que algumas áreas dentro de uma empresa, elas são um pouco mais sensíveis, assim, do ponto de vista da lei. Eu digo que o marketing é um e o RH é outro. São dois... Isso eu estou dizendo de modo geral, lógico, certo. Cada empresa tem a sua especificidade. Mas o RH, por tratar muitos dados, por exemplo, às vezes de dependentes, de crianças, dados de saúde num atestado médico, por exemplo, é uma área muito sensível. E o marketing é outro. Porque a captação desses leads, ela precisa ser feita de uma forma correta. Não que você não possa coletar. Então, vamos supor... A empresa ela cria uma landing page para disponibilização de um e-book e com isso, obviamente, vai captar os leads ali através do preenchimento de um formulário. Pode fazer isso? Claro que pode, desde que seja feito de uma forma correta. E qual é a forma correta? Que você tenha uma política de privacidade ali veiculada, no sentido de como a empresa vai usar, qual é a finalidade, quais são os dados que a gente coleta. Então, a gente pode sim tratar esses dados, desde que seja feito de uma forma correta. Não tem o menor problema. A gente acabou de dizer que o RH, o departamento de marketing, por exemplo, são departamentos de uma empresa que lidam, né, diariamente com dados muito importantes, muito sensíveis. Aí, na hora do vazamento de um dado desse, quem é que responde? É quem vazou, o profissional, o colaborador que vazou essa informação, ou o DPO da empresa, ou é uma outra pessoa? Como é que funciona essa sanção, né? Quem é que vai responder nessa questão? O DPO ele tem um papel muito mais de representação da empresa do que propriamente de responsabilidade civil ou penal por um vazamento de dados. E a gente tem duas hipóteses nessa questão que você trouxe. A empresa, caso haja um vazamento de dados, sei lá, um exemplo, um funcionário mandou uma base de e-mails para fora da empresa e aquele e-mail vazou.
O colaborador, ele pode sim ser responsabilizado numa questão administrativa, digamos assim, né, de acordo com as políticas internas da empresa, e pode ser inclusive demitido por justa causa, caso ele tenha infringido alguma norma. Certo. Então, por isso que é importante que as empresas tomem muito cuidado com a adequação no RH e no DP. Mas a empresa, ela é responsável por absolutamente tudo que um funcionário faz durante o período de trabalho dele. Então, ela pode sim ser responsabilizada caso esse vazamento de dados cause algum tipo de dano ao titular. Aí vai depender muito sobre como vai acontecer Uma essa análise, sim. essa Uma análise administrativa da NPD, uma análise judicial, se for o caso. Agora, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, com certeza já deve ter feito em algum momento o trabalho remoto, né? Principalmente depois da pandemia. E a gente sabe que, né, nesse período de trabalho remoto, de trabalho híbrido, muito se perdeu, assim, a gente não sabe onde começa o trabalho, onde começa as tarefas de casa, está tudo muito misturado e com isso a gente vai usando dispositivos pessoais, redes pessoais e tudo isso envolve, gente, a política de proteção de dados, né? Com certeza. Como é que fica a LGPD nesse ambiente de trabalho remoto, de trabalho híbrido? Como a empresa pode se proteger e também como o colaborador pode ajudar a empresa nessa proteção? Nesses casos, a empresa ela precisa fornecer muito embasamento de conscientização para esse colaborador, para que ele adote ali as medidas necessárias para evitar um vazamento de dados. Precisa ter muitas políticas de home office, por exemplo, isso é extremamente comum. Precisa trazer uma segurança maior dentro ali do equipamento que eventualmente ele forneça. Esse é um ponto importante também, do fornecimento de equipamentos para colaborador em home office. Eu sei que às vezes um notebook custa caro, mas um vazamento de dados pode custar muito mais. Então, se um colaborador usa um notebook pessoal, pode ser que aquele notebook ele não tenha a segurança necessária para os dados pessoais. Então, a empresa assim, precisa investir em fornecimento de equipamentos, de treinamentos para os colaboradores. E o colaborador também precisa fazer a sua parte no que diz respeito a ter um ambiente minimamente tranquilo, seguro para ele poder trabalhar, evitar do filho ficar pulando no sofá, em cima, cachorro latindo. A gente sabe que isso infelizmente é comum. Tentar o máximo possível tornar aquele ambiente, naquele momento, um ambiente corporativo, né? Exatamente. Porque, infelizmente, é comum. Então, assim, na correria a gente está na pressa, está trabalhando e cozinhando ao mesmo tempo, lavando uma roupa. Então, vai mandar um e-mail, manda rapidinho, digita as 2 primeiras letras, dá um enter e envia. Quando vai ver, enviou para a pessoa errada. E recentemente, você estava falando essa questão de esse conflito, né, entre casa e trabalho, ambiente de trabalho. Teve um fato muito curioso. Um colaborador de uma empresa, ele estava num evento musical e ele fazendo os vídeos dele, só que ele estava usando a rede social do trabalho. E isso gerou uma polêmica, inclusive a empresa até se aproveitou dessa situação para vender em cima, para captar cliente em cima dessa situação. Quando acontece isso, o que se deve fazer? Como é que o colaborador deve se reportar? A quem ele deve se reportar? Como justificar isso? É possível fazer isso? O colaborador ele precisa ter ciência de que equipamento de trabalho é para ser usado no trabalho. E aí a gente não vai entrar no mérito se ele é um social media, por exemplo, nada disso. Mas vamos supor que ele não seja. Então, ele já começou errado porque ele não deveria estar usando aquele equipamento no momento de diversão. Mas se ele está logado no celular dele? Precisa tomar muito cuidado. Às vezes ele só tem um aparelho. Precisa tomar muito cuidado. E a empresa também precisa entender ali se aquele fato causou algum tipo de prejuízo para a empresa. Se causou, aí sim o funcionário pode ser demitido. Agora, nesse caso que você falou, ela ainda ganhou dinheiro ainda teve soube aproveitar. Soube aproveitar essa situação. Bom, a gente agora vai falar sobre a relação LGPD e inteligência artificial. A gente sabe também que a inteligência artificial está na nossa rotina, no nosso cotidiano. Como que a gente pode fazer uso no ambiente corporativo da inteligência artificial sem ferir, né, as questões de segurança direcionadas à LGPD? Eu acho que a gente tem que separar 2 coisas. A primeira é uma inteligência artificial criada pela empresa, por exemplo, e aí a gente entra no âmbito que é o seguinte: de acordo com a LGPD, tudo que for criado de novo, a gente precisa ter a
a privacidade de dados desde a concepção da criação daquela inteligência artificial, por exemplo. Então, quando uma empresa opta por construir uma inteligência artificial do zero, desde o início daquela criação, a privacidade ela precisa ser algo pensado desde aquele momento. E quando a gente parte para um outro caminho, utilização de um chat GPT, Gemini, Claude, qualquer coisa nesse sentido, aí que mora o perigo. Porque a gente sabe que, infelizmente, as redes sociais, né, as inteligências artificiais, elas ainda não são regulamentadas. E muitas vezes elas usam os dados para alimentação mesmo da inteligência da aplicação ali. Então, a gente precisa tomar muita cautela com relação a isso. É algo que está sendo estudado ainda pelos estudiosos, doutrinadores, pelos legisladores também. Como a gente vai conseguir casar as duas coisas e sem torná-las inúteis, digamos assim. Sim. Ainda é algo extremamente problemático. Agora, existem alguns pontos. Por exemplo, as empresas querem ter um relatório sobre uma base de dados no Excel. Existem ferramentas da gente compartilhar essa informação sem deixar claro quem são os titulares de dados, que é o que a gente chama de anonimização ou pseudo-anonimização. Que a gente entra, por exemplo, na criptografia. Sim. Então, ao invés de você compartilhar uma base de dados com o CPF da pessoa por inteiro, você pode anonimizar a parte dele. Você pode... E quem faz a criptografia, quem faz o trabalho de ida, faz o trabalho de volta. Consegue reverter aquela criptografia para entender qual é o titular ali a quem ele se refere. Então, existem essas possibilidades. Mas todo esse compartilhamento a gente precisa ser feito com muita cautela. E sempre buscando a orientação de um profissional. Profissional. Faz todo sentido isso. Agora vamos falar sobre uma curiosidade. A gente está falando de proteção de dados. Eu queria saber se há um momento que a empresa pode descansar. Ou seja, a proteção de dados funciona 24/7 ou existe aquela possibilidade de ter uma programação específica que você possa deixar a sua equipe, seus responsáveis um pouco mais relaxados, porque já desenvolveu ali, né, um programa, como é que eu posso dizer, algum prompt, alguma coisa que ajude a preservar, conservar aqueles dados, ou não, é full time? Eu acho que só pode parar no dia 31, dia 1º dia 24, 25, 31 e 1º. E olha lá, né? Só nas datas comemorativas. A adequação LGPD é constante e perene. É um ciclo PDCA. Tá. Então, não existe começo, meio e fim. Existe começo e meio. Então, as empresas, uma vez que elas criam um projeto de adequação LGPD, aquele projeto ele precisa ser monitorado com frequência para que ele seja adaptado e melhorado sempre que possível. Então, não tem como a gente descansar. Até porque hackers não param, não descansam. É verdade. Então, esse é um problema sério que a gente tem nas empresas. Verdade, eu tinha esquecido desse infelizmente. detalhe. Então, a nossa preocupação com a LGPD ela tem que ser constante. Agora, quando a LGPD ela surgiu e ela se tornou assim esse fenômeno que a gente conhece, foi possível as empresas resgatarem algumas questões do passado relacionadas à questão de dados? Por exemplo, eu, em algum momento da minha vida, me senti prejudicada, me senti comprometida com um vazamento de dados, mas naquela época não tinha LGPD. Eu posso hoje acionar essa empresa? Eu posso hoje correr atrás disso? Não. De acordo com a LGPD, não. Você pode buscar outras legislações que você pode basear ali o seu processo judicial, por exemplo, com base nelas. Certo. Agora, com relação à LGPD, não. Mas, por exemplo, base de dados que existiam antes da LGPD, então antes ali da entrada em vigor em 2020, elas também se aplicam à lei. Então, toda aquela base de dados que eu, por exemplo, coletei uma base de dados de leads em 2019, 2017, eu preciso sim fazer com que ela esteja adequada à lei. E como eu faço isso? Entrando em contato com todo aquele pessoal e, sei lá, solicitando um consentimento ou, eventualmente, usando uma outra justificativa ali para tratar esses dados.
mas o titular de dados processar a empresa ou fazer alguma denúncia por um tratamento anterior à LGPD com base nela, não é possível. De acordo com o seu conhecimento, com as consultorias que você presta em várias empresas, existem departamentos que são mais resistentes à implantação da LGPD? Varia muito. Uhum. Acho que varia muito também pelo aquilo que a gente falou lá no início, que é a falta de apoio da alta direção da empresa. Sim. Então, quando a alta direção da empresa apoia a adequação da empresa à LGPD, tudo acaba ficando mais fácil. Eu acho que vai muito do discurso do profissional que vai fazer essa consultoria. Então, é o que eu falo por mim. Como eu sempre falo, eu não busco travar a operação do dia a dia das empresas. Então, tudo que eu vou fazer é sempre pensando no bom funcionamento da operação da empresa. Não adianta eu chegar e querer, por exemplo, deixem de usar o WhatsApp. Hoje é praticamente impossível as empresas viverem sem o WhatsApp. Então a gente pode achar mecanismos para que aquilo esteja seguro e flua de uma forma natural. Então acho que esse discurso do profissional, a forma como o profissional conduz no dia a dia, acaba tornando essa adequação mais fácil e quebrando essa barreira de resistência das áreas, dos profissionais. Perfeito. Agora, uma curiosidade. Quando a gente fala em digitalizar documentos, a gente está querendo o quê? Otimizar espaço, otimizar tempo, otimizar recursos. Aí, com a LGPD, a gente vê o quê? Uma digitalização de documentos, uma forma de você coletar aqueles documentos, físicos ou não, em um determinado local, que pode soar como uma certa burocracia, ou seja, burocracia e digitalização não combinam, né? Como é que a gente pode transformar essa exigência de ter todas as informações bem coletadas, bem decodificadas, enfim, todo esse processo de tratamento sem se tornar um processo burocrático? Acho que é justamente adequando aos processos. A ideia da LGPD é adequar os processos à lei. Então, entender o que a empresa está fazendo, que vai de encontro à lei, né, que infrinja a LGPD ou traga algum risco para a empresa e tornar esse processo adequado. Então, por exemplo, a digitalização de documentos, então, papéis na mesa, digitalizar esses documentos e guardar num servidor na nuvem ou num servidor local, isso já é uma boa prática. Mas quando a gente digitaliza um documento, aquele documento físico, ele precisa ser descartado. E como a gente descarta? Através de uma picotadora, por exemplo, ou só rasgar o papel muitas vezes não resolve, porque com aquela informação qualquer um pode ir no lixo e pegar. Mas uma picotadora já resolveria. Então, pensar, inclusive na experiência do cliente, né, do cliente final, esse é um ponto importante. A LGPD ela não pode fazer com que a experiência do cliente no dia a dia da empresa e durante aquela jornada dele dentro da empresa seja algo chato, seja algo ruim. Porque isso impacta justamente no financeiro da empresa, nas vendas. No engajamento das pessoas. Exato. E eu queria até te perguntar como é que a gente pode ver essa questão do engajamento quando o colaborador ele não está diretamente ligado a algum tratamento de dado, né? Por exemplo, a finalidade dele não tem a ver com dados pessoais, dados sensíveis. Como engajar esse profissional para que ele também faça parte desse processo? Fazendo com que absolutamente toda a organização faça parte do projeto. Por exemplo, as áreas que tratam dados pessoais, que estão intimamente ligadas a esse tratamento, claro que os profissionais ali eles vão precisar. Mas fazer com que aquele colaborador que, ainda que não trate dados pessoais, participe de um treinamento, participe eventualmente de dinâmicas relacionadas à proteção de dados. Isso é super importante para que ele se mantenha unido e que faça parte da criação daquela cultura de proteção de dados. Isso é essencial. Você tem alguma dica, assim, por exemplo, vai levantar da mesa, senha no computador, como é que faz para você deixar seu ambiente o mais seguro possível? Então vamos lá, alguns exemplos de políticas de segurança da informação, né, de medidas de segurança da informação que a empresa pode tomar. Política da mesa limpa, política da tela limpa, ou seja, evitar ao máximo de deixar papéis sobre a mesa. Quando for necessário, usar uma gaveta, um armário. Vai sair da sua mesa de trabalho, bloqueia a sua tela. Isso é extremamente essencial. Evitar de deixar cópias na impressora. Isso também, a gente manda imprimir, deixa lá o dia inteiro, vai buscar no final da tarde. Então, isso é uma medida simples
que evita, por exemplo, que algum dado pessoal ele caia nas mãos de quem não deve cair. Então, são poucas medidas que, somadas, elas trazem uma segurança gigantesca para as empresas. E são medidas que você não gasta absolutamente nada, por exemplo, essas. São questões culturais. Mais uma vez, exatamente. a gente está falando de cultura. Evitar de ficar anotando senha em papel, post-it, por exemplo, isso é um perigo gigante. É igual aquela máxima, você coloca a senha do seu cartão no post-it atrás do cartão. Atrás do cartão, exatamente. Enfim, importante é eu não esquecer a senha. Se eu perder o cartão, a gente dá um jeito. Bom, Edgar, conta pra gente como é que você se tornou especialista nessa área, como é que surgiu o interesse, né, por essa legislação especificamente. Bom, eu advogo desde 2012 e lá em 2018, aproximadamente, 2017, foi quando entrou em vigor, estava para entrar em vigor a legislação europeia, que é o GDPR, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E a LGPD é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V dessa legislação abrasileirada. Então, quando entrou em vigor aquela lei na Europa, eu comecei a estudar um pouquinho para entender, já identificando que seria algo que o Brasil seria impactado. E aí veio logo a criação da LGPD, e como a gente, estudando ali no dia a dia, eu identifiquei que tudo, os dados, é a máxima, os dados são o novo petróleo, né? Então, absolutamente tudo dentro de uma empresa hoje são dados. Não tudo, mas na grande maioria. Eu comecei a estudar e me interessar bastante por essa nova área do direito. E desde 2018, quando a lei entrou em vigor, a LGPD entrou em vigor em 2018, não foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020 e as penalidades entraram em vigor em 2021. Então, desde lá, de 2018, eu comecei a me debruçar sobre a lei e acabei virando um especialista de fato. Hoje eu atendo inúmeras empresas dentro da nossa base, já foram mais de 300 empresas atendidas, mais de 40 mil horas de consultoria nesses anos todos. Então, a gente tem se firmado bastante. E hoje eu tenho também tentado trazer algum conteúdo para a galera em rede social, em canal no YouTube, digamos, tornar mais acessível a LGPD para quem de fato tem interesse, que são os empresários, quais são as principais administradores. demandas que você recebe assim, das empresas quando o assunto é adaptação à LGPD? Eu recebo muita gente que vem me procurar quando o problema já aconteceu ou quando está prestes a acontecer. Ou quando, por exemplo, um cliente dessa empresa exige a adequação dele. Então, as pessoas vêm desesperadas, querendo uma adequação rápida, urgente, quando não funciona dessa forma. Então, um ciclo de adequação ali, pelo menos até o processo estar finalizado, mas tem a parte da avaliação e monitoramento, demora algo em torno de uns 4 meses aproximadamente, né? A depender do nível da empresa e do trabalho exercido de fato. Então, assim, os projetos de adequação, a gente faz muito projeto de adequação. DPO as a Service, a gente trabalha muito. Hoje, talvez 98% das empresas que a gente trabalha, a gente presta serviço de DPO as a Service, não só do projeto de adequação em si. Demandas judiciais, tem muita, infelizmente ainda. E treinamentos, quando a gente é contratado só para aplicá-los. Essa função de DPO, você acha que é uma função que um profissional da administração pode fazer? Quais são as especificidades, né, dessa função que o administrador tem? Pode, não exige, hoje não, para exercer a função de DPO não existe uma certificação oficial, digamos assim. Sim. Existem cursos que você faz de instituições renomadas que te possibilitam prestar esse tipo de serviço. Mas eu sempre falo, eu estudo hoje, 2016, desde 2017, quase 10 anos, 9 anos, e eu ainda não sei tudo. Então, imagina para um administrador, para um empresário, começar agora a estudar o quanto tempo ele vai precisar estudar, se debruçar naquilo, para exercer uma função que muitas vezes não é o core business da pessoa. Sim. Que não vai girar o ponteiro da empresa dele. Chega naquilo que a gente falou, pode ser um profissional de fora da empresa. Pode, totalmente, não tem problema. Já especializado. E internamente, desde que seja alguém que de fato conheça a lei. Primeiro, para ser um DPO, você precisa conhecer a fundo a LGPD. E não só a LGPD, como as resoluções administrativas da NPD, que são inúmeras. Então tem que ter esse acompanhamento, mas pode, claro, nada impede. Pode ser um profissional
Pode ser um enfermeiro, pode ser, enfim, médico para exercer o cargo de DPO. Não tem uma certificação, digamos, um diploma. Bom, para a gente encerrar agora, qual dica, qual conselho, qual orientação você deixa para os profissionais de administração que estão iniciando nesse processo de conformidade, nessa jornada de conformidade das suas empresas? Primeiro, buscar o auxílio de um profissional que saiba, que entenda de fato o que é a lei e possa te ajudar com mais qualidade. Segundo, entender que a LGPD ela é sim uma mudança de cultura, vai doer, como qualquer mudança de cultura dói, dá trabalho, mas depois ela entra num flow e vai tranquilo, as coisas vão funcionando. E que a LGPD ela pode sim ser usada, se bem usada, ela pode sim ser um diferencial de mercado, um diferencial competitivo, que você tenha retorno financeiro e reputacional. Quando a gente entender que privacidade de dados, segurança da informação são pontos estratégicos para a empresa, certamente a empresa vai ter esses resultados que muitas vezes a gente não consegue enxergar ali num curto período. Maravilha. E para você, agora sim, a última pergunta, prometo. Imagina, qual a tendência que você está vendo, está esperando que aconteça nos próximos anos em relação às empresas brasileiras e à LGPD? Você disse que a maioria ainda não caiu em si, não se adequou. Você acha que a tendência é que elas se adequem ou você está vendo uma outra movimentação? Eu tenho absoluta certeza que a tendência é que as empresas ou elas se adequam por mal ou por bem. Se elas serão forçadas, ou elas são forçadas, sejam por clientes, fornecedores, pela própria ANPD, a se adequarem, ou elas se adequam por bem, entendendo que de fato aquilo é uma obrigação, como tantas outras que existe para o empresário, mas é uma obrigação que ele precisa fazer para o bem da empresa dele, para o bem da continuidade do negócio. E investimento também. Investimento, claro. Então, sim, a tendência é que o número de empresas aumente significativamente nos próximos anos, no que diz respeito à adequação à lei. Maravilha. Qual é o país? Eu não vou encerrar esse programa, gente. Qual é o país que está mais, como é que eu posso dizer, que é conhecido por ter as empresas mais adequadas à LGPD? Existe esse país, esse continente? Existem países que têm uma cultura um pouco mais forte de proteção de dados. Então, por exemplo, os países da União Europeia, pelo fato da existência do GDPR, eles são países que precisam ter essa proteção maior. Os Estados Unidos é um país que, apesar de ter um número muito grande de ataques cibernéticos, é um país que já tem uma cultura de proteção de dados. Então, esses países que dentro dele existe uma legislação relacionada à proteção de dados, tem, de mais fato, madura, né? Tem uma cultura um pouco mais madura com relação a isso. Maravilha. Bom, gente, assim a gente encerra esse bate-papo com o Edgar. Muito obrigada, Edgar. Eu que agradeço, prazer. espero ter contribuído aí para o pessoal. Com certeza contribuiu. Quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te encontra? Nas redes sociais, Edgar Dolata, só colocar lá. Maravilha. Estarei sempre à disposição, se quiser mandar uma mensagem para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Maravilha. E muito obrigada a você também que ficou conosco nessa edição do ADM Cast. Escreva nos comentários aqui no canal Serviço da Administração o que você achou. É através desse comentário, desse local onde você comenta, que você pode sugerir também novos temas, novos convidados. E você que está me ouvindo no Spotify, também muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de nos seguir no Spotify se você ainda não nos segue, e seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast toda quarta-feira. Tchau, tchau.